Eu não tinha nem falado ainda, né? Muito bem. Livro de Neemias, capítulo 4. Glória seja Santa nome de Deus. Ele é bom e a tua misericórdia é tua. Eu vou ler esse capítulo com vocês e você preste atenção na leitura, porque o mais importante da mensagem é a leitura. Não é o que eu vou falar, é o que o texto diz. Bem? Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem. Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Senhor, nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. E fazes com que seja um despojo uma terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os astonitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as volturas se escavavam, se começavam a tampar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao Senhor, nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Assim disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, e com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra mão as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados dos muros, longe dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes,
cada um ia com as armas à água. Amém? Meus irmãos, se você quiser aprender sobre estratégia, sobre fé, sobre restauração, leia o livro de Neemias. Ele é um homem extremamente organizado, preparado para o trabalho e extremamente pronto para aquilo que foi proposto da ele fazer. Ele era um excelente coordenador, a princípio. Você pegar os capítulos anteriores, você vai ver que ele colocou cada pessoa no lugar certo, sabendo o que fazer, onde fazer e até onde deveria fazer. Além de coordenador, organizador, ele era inspirador. Eles tinham, de alguma forma, todos tinham um trabalho na mão, e ele inspirava. Falava com os nobres, com os perfumistas, com os ourives, com os homens, com as mulheres, com os que moravam em Jerusalém, com os que moravam fora de Jerusalém. Fez com que todos aqueles irmãos abraçassem a obra como se fosse um só homem. Ele era um homem inspirador. Mas ele era também motivador, ele encorajava, ele protegia, ele elogiava. Além disso, ele era um excelente comunicador, porque todos sabiam exatamente o que fazer. Não havia entre eles competição, milindres, choro, nem complexo de inferioridade. Também não tinha aquele problema de superioridade. Não, todos estavam engajados com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e realizando a mesma obra. Nesse capítulo, aqui é mostrado para a gente o que aconteceu durante a construção, porque ele veio para reconstruir os muros de Jerusalém. E durante o tempo em que eles estavam trabalhando, aconteceu muitos levantes. E a obra que Neemias veio realizar com a bênção de Deus, ela foi feita debaixo de terrível e forte oposição dos inimigos. Foi uma obra que não foi fácil fazer. Uma hora eles seguravam a colher de pedreiro na mão e com a outra mão na espada. Eles trabalhavam com a ferramenta na mão de trabalho e com a espada na outra, por causa da guerra. Era uma oposição terrível. E aqui ele descreve as ferramentas que os inimigos usaram para confrontar e para fazer a obra parar. Primeiro, os inimigos ridicularizaram o povo de Deus. Em segundo lugar, eles ameaçaram o povo de Deus. E em terceiro lugar, eles tentaram intimidar o povo de Deus. Para paralisar a obra, os inimigos, eles se uniram. Porque para paralisar a obra de Deus, inimigos se unem. Então aqui ele declara aqui três muito bem declarados, que era Sambalate, que era o governador de Samaria, o Tobias, que era um príncipe dos Amonitas, que era um adversário de Israel, Gesem, que era o arábio dos árabes. E estes estavam mobilizando as turmas do sul, as turmas do norte, para virem invadir Jerusalém, paralisar a obra e a reconstrução do muro. Eu quero dizer já de antemão para você que existe uma orquestração contra o povo de Deus, não duvide disso que eu estou falando. Existe uma malignidade enfiada no coração de muita gente aí para parar a obra de Deus. Existe uma orquestração do diabo e quando a igreja se levanta para fazer a obra de Deus, a oposição também se levanta. Porque o inimigo não fica satisfeito, porque diante de tantas coisas que existem por aí, de tanto evangelho açucarado, quando alguém se levanta com a palavra de Deus, que é verdadeira, sem milindres, sem rodeios, o inimigo não fica satisfeito. Então o inferno se agita e o mundo, as forças malignas, inimigas, se aliaram para intimidar e abafar então o trabalho que os irmãos estavam fazendo. O versículo 1 do capítulo 4 diz que Sambalate ficou enfurecido quando ele ficou sabendo que o muro estava pela metade. Ele ficou enfurecido porque existe um desconforto nas forças contrárias à obra de Deus. Ou você acha que você vir aqui não é uma guerra? Você está aqui neste trabalho não é uma guerra? Ou você sair da sua casa para vir ao culto não é uma guerra? É guerra de todos os lados, trava uma coisa, enterra outra, o carro faz isso, a conta não bate, o outro não dá certo. Existe uma guerra, uma orquestração. Eu lembro que desde quando a gente inaugurou aqui, eu chamei um rapaz para vir, e chamei, e ele só conseguia vir os domingos, e todo domingo tinha uma novidade.
E aí ele chegou para mim e falou, o cara estava tudo certo, 5 horas da tarde. Aí aconteceu isso, e falou, não tem... ele falou assim, mas próximo domingo eu vou. Falou, não se preocupe, no próximo domingo o impedimento vai ser dobrado. Aí ele disse, como assim? Falou, meu amigo, você está sem congregar faz tempo, você está saindo daqui para ir para uma igreja, para ouvir a palavra de Deus, para transformar a sua vida. Você acha que o inimigo vai ficar assim? Não vai. Ele vai te dar mais 10 motivos a mais para você ficar em casa. E não é que aconteceu mesmo? O carro do cara quebrou, a bateria pifou, não pegou, ele veio de Uber com a mãe, com a avó e com os 2 filhos, chegou aqui quase no final do culto, mas veio, falou, olha, aquilo que o senhor falou foi exatamente o que aconteceu. Existem forças malignas para tentar impedir o trabalho do Senhor. O versículo 2 diz que ele começa a mobilizar para se levantar contra o povo de Deus e começa a zombar e insultar o povo de Deus. Então, em primeiro ponto, ele escarnece, ele ridiculariza, ele zomba. Chama os judeus de fracotes, de fracassados, de impotentes. Essa artimanha do inimigo é perigosa, de ridicularizar as pessoas. Sempre que você está começando algo para te fazer desacreditar naquilo, ele tenta intimidar. Aí ele diz, mas o que esses fracos judeus estão fazendo? O que eles estão? Acham que vão levantar isso aí num dia só? Eles acham que vão tirar essas pedras de dentro do fogo de novo? Que o fogo queimou? Eles acham que vão reconstruir isso depois de 70 anos? Como assim? Como é que eles estão fazendo? Se passar, deixa eles levantar, porque se passar uma raposa e bater no muro, derruba. E começaram a ridicularizar o povo de Deus. Eles escarnecem do povo de Deus para desanimar, para intimidar, para te deixar, para que você não creia, não acredite. E eles fazem com que as pessoas acreditem que são fracos, que não vão conseguir, que não têm competência, mas isso é força maligna. Saiba que em nome de Jesus Cristo, quem te chamou foi o Senhor Jesus, e Ele é poderoso. Além deles intimidarem e ridicularizar, eles começam a desfavorizar. O que eles estão fazendo? Um muro que uma raposa bater, derruba. Isso não vai dar em nada. Isso não vinga. Eu já vi tantos começarem e fracassarem. É isso. O inimigo usa essas artimanhas. Como é que Neemias reagiu à fúria? Primeiro do escárnio. Versículo 4 diz assim, então oramos ao Senhor. Apesar de ser um homem preparado, estrategicamente ele era excelente, sabia como começar, sabia como fazer, quando fazer, até onde fazer, sabia de tudo, sabia da missão, mas apesar disso ele entendia que para fazer a obra do Senhor não é possível sem oração. Ele disse, então nós oramos. Você quer ser prático? Você quer ser inteligente? Você pode ser estrategista? Você pode ter muito conhecimento? Você pode ter muitas ferramentas? Você pode ter pessoas ao seu lado? Você pode ter recursos? Mas a obra de Deus não vai adiante sem oração, sem a igreja estar unida, intercedendo, para que o dono da obra, o Senhor da obra, possa trazer o recurso para a obra que começou. Engraçado que ele faz uma oração pedindo coisas aqui que a gente não pode pedir, tá? Isso era na época da lei. Jesus não ensinou mais a gente orar assim. Mas veja, deixa eu ler aqui o versículo 5. Olha a oração do Neemias. Versículo 4. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz com que seja um despojo nessa terra de cativeiro. E não comas a sua iniquidade. Está dizendo, não perdoa eles não, Senhor. Não coma a sua iniquidade. Outra coisa, que não se risque diante de ti o pecado deles. Olha como ele ficou nervoso. Porque eles te irritaram defronte dos edificadores. O que é isso, irmãos? Zelo pela obra de Deus. Não é que Neemias estava orando para que Deus castigasse assim? Ele estava falando isso, essa oração, pedindo essas coisas aqui, né? Jesus já ensina-nos que nós devemos orar e perdoar os nossos inimigos. Mas aqui Neemias ora porque ele tinha zelo pela santidade e pelo nome do Senhor. Porque isso também está desaparecendo no meio de muitos de nós. Esse zelo pela obra, esse zelo, esse respeito, essa coisa pelo nome de Deus.
Como é que a gente é crente e permite que pessoas façam piada do nome de Deus do nosso lado? A gente não fala nada, fica engolido aqui no seco. Esse zelo pelo nome de Deus está se apagando do coração de muita gente. Quantas pessoas têm vergonha de dizer: eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Deus? Não! Nós temos um Deus ao nosso lado e já foi falado aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. Precisamos ter zelo pelo nome de Deus. Muitas vezes, esse senso de zelo só é aflorado em nós quando mexe em nós. Bateu no nosso nome e a gente vai para o joelho. Senhor, olha lá. E a gente quer orar igual nem mesmo. Mas aqui eles estão desprezando o povo de Deus. Porque desprezar o povo de Deus é desprezar o próprio Deus. Você entende isso? Muito cuidado. Porque às vezes as pessoas são tomadas de religiosidade e desprezam o povo de Deus. Cuidado, porque desprezar o povo de Deus, você está desprezando o próprio Deus. Cuidado ao negar chamar de irmãos aquele que Deus chama de filhos. Porque às vezes Deus chama alguém de filhos e a gente se nega a chamar aquele filho de Deus de irmão. Tenha muito cuidado com isso. Aqueles a quem Deus derramou o seu sangue, Deus vela por esse povo. Deus vela por essa obra. O povo de Deus não está fatiado, não está dividido. A religião é que fatiou. Mas o povo de Deus é um só. Deus veio buscar uma só igreja e um só povo. Deus disse a Paulo no caminho de Damasco, aliás, a Saulo ainda, não é? Saulo, perseguir a igreja é perseguir o dono da igreja, Saulo. Fica esperto. Segunda coisa que ele fez, além de orar, foi animar o povo para o trabalho. O versículo 6 fala que ele... eu vou ler o versículo 6. Está saindo aqui não, né? Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Amém? Força, coragem. A igreja não foi chamada para ficar contabilizando inimigos. A igreja não foi chamada para ficar ouvindo história de inimigos e nem temer ao inimigo. Ora, se o Senhor da obra nos chamou e disse: façam, a igreja foi chamada para fazer a obra de Deus e não para ficar ouvindo a história de inimigos. Porque o inimigo usa todos aqueles que estão dispostos a ele usar. Mas Deus chama aqueles que estão comprometidos com a sua obra. Não podemos nos distrair, meus irmãos. Não podemos gastar tempo ouvindo vozes de inimigo. Temos que estar envolvidos de todo o nosso coração com o nosso trabalho. E o nosso trabalho é o trabalho do Senhor. Concentre-se em Deus. Lance a mão à obra, porque quem chamou vocês não tem opção para ficar ouvindo a voz de ninguém. Deus que chamou a gente, Ele disse: ouçam a minha voz. E o versículo 8 aqui fala que os inimigos, como eles não tiveram êxito na ira, e nem tiveram êxito na raiva, nem no escárnio, nem zombando, então eles fazem uma conspiração. O inimigo nunca desiste. Eles começam a conspirar. Então eles se infiltram a fim de fazer confusão no meio do povo. Porque se eles se infiltrarem, eles vão criando confusão. Se eles criarem confusão, eles desestabilizam a obra. Se desestabilizar a obra, ela não para. Olha, a gente mangou, criticou, zombou, não deu certo. Vamos criar confusão entre eles. A confusão é uma arma poderosa do inimigo. Ele confunde até com coisas... cita na própria Bíblia. Ele confunde versículos, ele confunde... Ele não citou o Salmo 91 para Jesus? Está escrito aqui, ó. Se o senhor pular, usar este Salmo 91, versículo 4. Aqui. O inimigo, a função dele é fazer confusão, para que você tire os olhos de Deus e coloque no inimigo. E o segundo plano orquestrado por eles está no versículo 8 até o 11. Eles fizeram um plano, eles se uniram, os arábios, os amonitas, os samaritanos, se uniram para fazer parar a obra. Vem do sul, vem do norte, e eles elaboraram um ataque, só que a confusão não deu certo. Então eles criticam, não dá certo. Eles zombam, não dá certo. Fica irado, não dá certo. Mangam, não dá certo.
Mangá, esse negócio é lá do Nordeste, né? Mangão. Tem nordestino aqui, não, cara? Mangara não deu certo. Agora vamos fazer confusão. Não deu certo. Agora vamos atacar. Vamos matar os judeus. Isso, irmãos, o inimigo é sorrateiro. A Bíblia diz que ele é ladrão, ele é assassino, ele rouba, ele mata, ele destrói. Se você der uma oportunidade, ele destrói a mente, ele destrói o coração, destrói os teus planos, destrói a tua empresa, destrói o teu emprego, destrói a tua vida. Ele é sorrateiro, destrói a obra, destrói tudo. Tudo que ele toca, ele enferma. Tudo que ele toca, ele destrói. Onde ele coloca a pata dele, nada fica de pé. Mas Jesus Cristo é o Senhor da vida. Tudo que ele toca, ele abençoa. Aonde ele manda, se você for e não ouvir a voz do inimigo, você seguirá avante e a obra vai continuar em nome de Jesus. Como é que Neemias enfrenta, então, essa segunda etapa? Porque a zombaria ficou para trás. Como é que ele enfrenta essa segunda etapa? Versículo 9. Ele ora de novo. Quer ver? Veja aí. Olha o que ele diz no versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusamos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Oração de novo. Oração todo dia. Oração em todo momento. A força não está em nós, a força está em Deus. Temos que usar esta arma poderosa que Deus nos deu, que é a oração. A oração é ligar o problema na terra com o trono de Deus. A oração é ligar a impotência da terra com o Todo-Poderoso no céu. A oração é isso. Ninguém pode nos privar da oração, porque pode nos privar de ir e vir, de fazer qualquer coisa, mas ninguém pode tirar, porque em Espírito a gente ora, e em Espírito Deus nos ouve, e em Espírito Deus nos recompensa, e em Espírito Deus nos encoraja, e em Espírito Deus fala conosco. A oração é a arma poderosa na igreja. Estamos aqui desde a entrada de janeiro com oração e instrução aqui na terça-feira. Estou aguardando você. Inclusive, na próxima terça aqui é carnaval, mas tem oração aqui. Os irmãos que não forem para o carnaval podem vir para a oração. Segunda coisa que ele colocou é, segunda vez que ele coloca a oração na frente. Depois ele colocou vigilância. Colocou guardas de dia e de noite. Orar e vigiar. Ó, um olho fechado orando e o outro vigiando. Orar e vigiar. Ele põe guardas. É preciso orar, mas ter os olhos abertos. Como é que a gente abre os olhos? Estudando a palavra. É a palavra que nos abre os olhos. É a palavra que tira a cegueira da gente. A gente aprendeu hoje no desenvolvimento cristão, na nossa escola bíblica, que a palavra de Deus é o Evangelho que nos faz enxergar todas as coisas. Através do Evangelho eu vejo o mundo, eu vejo a minha vida, eu vejo Deus, eu vejo a minha família, eu vejo a minha missão, eu vejo o que eu era, eu vejo o que eu sou, eu vejo onde eu estarei. Olhos abertos. Oração, mas olhos abertos. Olhe ao redor, olhe em frente, olhe na retaguarda. Esteja atento. Tenha cautela, tenha discernimento, porque o inimigo, ele não nos ataca assim não, ele nos ataca de surpresa, ele é covarde. E às vezes na surpresa ele provoca grandes prejuízos dentro da igreja. Oração e ação é a ajuda do céu com o trabalho aqui na terra. Enquanto nós estivermos em oração, nós estaremos agindo e Deus dá a vitória em nome de Jesus. Terceira coisa aqui, de dia e de noite. Não basta vigiar na semana da ceia só, viu? Não basta orar só na semana da ceia. E nos outros cultos baixar a guarda. Não, nos outros dias não. Não é para vigiar somente um instante. Vigilância em todo tempo e em todo lugar. O inimigo tentou Jesus de diversas formas e Jesus venceu. E a Bíblia diz que ele deixou. E o inimigo deixou por um tempo oportuno. O bicho é tão atrevido que ele deixou Jesus ali, esperando uma próxima oportunidade. Que dirá conosco, meus irmãos? Ele traz armas diversas, sutis, vigiem em todo tempo, sejam corajosos. Se você venceu hoje, haverá lutas amanhã. Se você vencer amanhã, haverá lutas depois. De maneira que o hoje não será diferente de amanhã, mas não baixem a guarda,
em todas elas o Senhor te fará vencedor. Gigantes na Bíblia caíram, irmãos. Gigantes na Bíblia caíram porque deixaram de vigiar por algum momento. Sansão era um homem extremamente poderoso, deixou de vigiar na sua sexualidade por um momento, se tornou escravo com os olhos furados. Davi deixou de vigiar por um instante, caiu feio. Gigantes na Bíblia caíram, ore e vigie, de dia e de noite. E aí o inimigo ainda mudou a tática. A mangofa não deu certo, a crítica não deu certo. Eu estou só falando palavras aqui bem difíceis de você entender. Tudo não deu certo, amedrontamento, intimidação, ira, confusão. Agora eles mudam a tática. Eles tentam provocar desânimo entre o povo. O versículo 10, quer ver? O versículo 10 diz assim: Então disse Judá, os irmãos disseram, já desfaleceram as forças dos acarretadores, os escombros, o pó tem muito entulho, e nós não podemos mais edificar os muros. Disseram, porém, os nossos inimigos, versículo 11, eles não vão saber de nada, nem verão até que nós entremos no meio deles e os matemos. Olha que sorrateiro que é o inimigo. Você está entendendo? Amém? Então o inimigo mudou a tática, ele tenta provocar o desânimo interno. Os problemas mais perigosos que a igreja enfrenta são os problemas internos. Setas de fora, às vezes, são facilmente identificados e nós podemos até nos esquivar. Mas quando o inimigo coloca desânimo no coração do crente, aí ele começa a ficar desanimado, cruza os braços, encosta a ferramenta, começa a olhar para o problema, começa a olhar para os escombros, não enxerga mais Jesus no processo, não enxerga mais o Deus Todo-Poderoso andando com ele naquele processo, começa a enxergar apenas as dificuldades. E assim, quando veio as ameaças e a confusão, eles começaram a desanimar. O povo não está mais aguentando carregar tanto entulho para fora, e aí tem as ameaças que estão vindo de lá. Aí eles começaram, no versículo 12, a espalhar boatos. Alguns dos construtores ali de Jerusalém, se você continuar a leitura, você vai ver, eles não moravam ali dentro, eles moravam fora dos muros de Jerusalém. Porque a cidade tinha ficado destruída, foi queimada. Então a maioria dos irmãos que trabalhavam ali na construção, que demorou 52 dias para concluir, eles moravam fora dos muros, ou seja, perto dos inimigos. Então, enquanto eles iam para casa à noite para dormir, eles começavam a ouvir, disseminar as notícias nos ouvidos deles. Vão pegar vocês. Ele falou, só hoje chegou 10 notícias para a gente dizendo que eles vão nos atacar de todos os lados, estão se unindo. E aí o pessoal vinha de fora e entrava para Jerusalém com as más notícias e desanimava o coração do povo. Você está entendendo? Os boatos por dentro dos muros, dizendo de todos os lugares subirão contra nós, não tem chance, nós estamos encurralados. Isso minava a fé, minava a força, minava a cooperação e a mão de obra não progredia. Boatos e fofocas são perigosos demais, Paulo. Eles sempre chegam assim. Tá todo mundo comentando. Agora, semana passada, uma pessoa amiga, muito amiga nossa, gente querida do coração, falou comigo o seguinte, falou para a Yara, se não fica bravo se eu te perguntar uma coisa? Não, nós já estamos acostumados com tanta coisa. Olha, eu vi um comentário tão maldoso de você e do seu esposo. E falaram isso de vocês. Né? E comentário maligno, maldoso, terrível. Fez até Yara chorar. Aí a gente vinha na igreja para cá e ela contou para mim. Você não fica triste? Eu falei, não consigo. Já... Falei, olha, eu fiquei triste, eu chorei com aquilo, com essa notícia que chegaram, com essa calinha. Eu fiquei triste. Eu falei, mas eu não fico mais. Eu respeito o choro dela, a estrutura dela, estamos orando, tudo. Mas, para mim, eu não dou mais esse espaço para o inimigo. Eu não dou mais essa liberdade para ele tirar a minha alegria. Aleluia! Só que os boatos têm esse poder de ir ao coração da pessoa e desanimar.
do ato, é isso que é a tua paga, é isso que você recebe, é isso que é o teu pagamento. E aí começa a desanimar e minar. Essas fofocas, esses boatos são terríveis. Só que a gente precisa... eu falei para ela, sabe qual é a primeira coisa que vem na minha mente? Quando eu ouço uma coisa dessa, principalmente que eu não fiz, falei que Deus sabe. E Deus sabe, Deus vê. Estava dentro do carro eu conversando com ela. Deus sabe e Deus vê. Então, se Ele vê, para mim tá bom. Eu não vou me preocupar em dar explicação para um inimigo, para um Sambalate, para um Tobias que está querendo trazer uma fofoca para desanimar meu coração. Não, Senhor. Eu sei quem me chamou. Eu sei que Deus é o que eu sirvo. Eu sei desta obra, eu sei do trabalho que eu tenho que fazer. Eu sei quem é o meu Deus. Não é de ouvir falar, eu ando com Ele, eu me levanto com Ele, eu me deito com Ele. E eu sei, meu ouvido está afinado para ouvir a voz de Deus. E de Deus eu ouvirei, amados. Como é que Neemias reage a isso? Porque é ameaça, que gera ameaça, está ouvindo de todos os lados. Versículo 14, ele anima os judeus. Ele diz assim, olha, não temais. Ó, o que ele diz? Lembrai-vos do Senhor e pelejai com nossas famílias. Olha que motivação, olha que coisa linda. O inimigo, ele tenta destruir os obreiros para paralisar a obra, sabe? Tenta matar os judeus. E aí, com esta palavra, ele reage também ali no versículo 13 e no 14, ele disse, defenda cada um a sua família. Eu vou ler, porque é importante a gente ler aqui. O versículo 13 e o versículo 14, ele diz assim, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias. Ou seja, cada chefe, cada marido defendendo a esposa e a família. Olha que coisa gloriosa. Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas filhas, pelejai pelas vossas mulheres, pelejai pelas vossas casas. Quer uma motivação maior? Peleje pela sua família. Porque a primeira coisa que você defende na vida é a sua casa, é a sua família. E aqui nós somos uma família, e esta família está unida, esta família está com os ouvidos afinados a ouvir a voz de Deus, exclusivamente de Deus. Ele disse, cada um defende a sua família. Em segundo lugar, ele disse, empunhe as suas armas. Armas de defesa e armas de combate. E Paulo, lá em Efésios, nos dá ali uma lista de como a gente deve entrar nessa guerra. Couraça, capacete, espada, escudo, pés, calçados, tudo preparado. Armas de defesa e armas de ataque. Em terceiro lugar, Neemias traz uma liderança firme e comprometida. Ele não abandona o povo na hora que eles precisam. Na hora da crise, na hora da guerra, ele não se acovarda. Eu vi uma frase, lembro, quando algumas coisas desmoronou na minha vida, acho que no ano de 2007, 2008, por aí. E os amigos que eu tinha, todos desapareceram. Aí alguém falou assim, quando o barco afunda, o primeiro que foge é os ratos. Falei, então deixa os ratos ir embora. Quando a crise chega, quem não tem liderança e quem não te respeita, quem não respeita a obra, ele se acovarda. Mas Neemias foi para frente. Na hora da guerra, ele não abandona o povo. Ele se dispõe, ele fala ao povo, ele encoraja o povo, ele fica perto do povo. Hoje a gente vê com tristeza, né? As igrejas evangélicas gastando milhões em carros blindados e seguranças para carregar os seus líderes. E eu preciso, para que tanta segurança? Não é? Para que tanta segurança? Estão temendo a quem? O líder, na hora da crise, ele se levanta e mostra que Deus está conosco. E nós não podemos desistir, porque Deus dá vitória. É isso que ele fez. Não, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do nosso Deus. E aqui no versículo 14, ele coloca, como ele vê que o povo estava com medo, ele coloca uma outra coisa que tem a ver com medo. Ele diz, olha, lembrai-vos do nosso Deus, que ele é grande, e uma versão ele diz terrível. Ele é grande, e outra versão ele diz temível. É como se ele dissesse, vocês estão com medo do povo?
temam a Deus. Aleluia. Deus é terrível, esse povo é fraco. O Deus que está conosco é terrível. Ou seja, não temam o inimigo, temam a Deus. Por isso que Isaías, falando ao povo, ele disse: ao Senhor dos exércitos, a ele santificado. Seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Está assombrado com alguma coisa? Se assombre como o Senhor, que conhece todas as coisas. O nosso Deus é temível, mas também ele é terrível. E se você serve a esse Deus, não precisa ter medo do inimigo. Quem teme a Deus não teme a homem, teme apenas ao Senhor dos exércitos que está conosco. Aleluia. E aí eles começaram a dizer: não consegui, tem muito entulho, os carregadores não aguentam mais. A qualquer hora eles vão nos atacar, a gente vai morrer. Vamos parar com isso, gente. Chega Neemias, já chega disso. Lembrem-se do Senhor, o nosso Deus, grande e temível. E aqui ele muda esse foco. Nosso Deus é terrível, temível. E a gente está estudando Atos dos Apóstolos aqui na quarta-feira. Quero te convidar a vir também aqui. E a gente está vendo como a igreja primitiva não tinha medo. Eles tinham medo? Tinham não. Eles tinham medo até antes de Jesus subir para a cruz. Mas depois da descida do Espírito Santo, o medo de Pedro desapareceu, a covardia dele desapareceu. Todos eles enfrentavam mesmo, ao ponto de disserem: vocês estão proibidos de falar desse nome. Falou: digam vocês que são donos da religião, se importa a gente obedecer vocês ou a Deus? Digam vocês, ou seja, Deus é aquele a quem nós devemos temer. Tememos apenas ao nosso Deus. Eu quero concluir, para que a gente possa celebrar a ceia. Mas como é que a gente deve levar a obra de Deus adiante, apesar das dificuldades, apesar da oposição do inimigo? Primeira coisa, volte à obra e faça a sua parte. Está no versículo 15. Versículo 15, ele diz assim, ó. Cadê o versículo 15, gente? Está aqui. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Volte a pegar a sua ferramenta, meu irmão. Volte em nome de Jesus Cristo a pegar a sua ferramenta. Em nome de Jesus. Uma coisa desanimadora é que tem muita gente que ainda não voltou para a obra, não voltou a pegar a sua ferramenta. A igreja é um exército, a igreja cada membro é um soldado. Estamos em uma batalha, uma guerra. Então cada obreiro é um soldado desta batalha. Aqui estamos para formar um exército. Então coloque a mão na obra em nome de Jesus. A gente não tem tempo a perder, não temos tempo para ensaiar, não temos tempo para nada. Coloque a mão na obra, nós estamos numa guerra em nome de Jesus. Anjos não vão fazer o que a gente tem que fazer. Não, o nosso trabalho é nosso. Então pegue a sua ferramenta, pegue a sua arma e volte ao trabalho, volte ao muro, se comprometa, volte para o muro. Só está pela metade, ainda tem que concluir a obra, meu irmão. Segunda coisa, mãos ocupadas, olhos abertos. Versículos 16, 17 e 18, o povo trabalhava e vigiava. Aliás, eles usavam armadura, mas se acautelavam. Orava, mas vigiava. Vigiava, mas trabalhava. É assim que deve ser a atividade da igreja. A gente já pode baixar agora, não pode baixar a guarda jamais. Orando, vigiando e trabalhando. Esqueça essa vida regalada que você acha que o evangelho vem te dar. Não, ele veio te mostrar que a graça de Deus te chamou para essa obra, para você arregaçar a manga e trabalhar. Amém? Cadê os trabalhadores aí? Terceira coisa, esteja com o ouvido atento à voz da emergência. Sabe o que Neemias fazia? Ele colocou um sentinela do lado dele, o cara com uma corneta, com uma trombeta. Ele disse, olha, se acontecer alguma coisa em perigo, você toca a trombeta. Quando vocês ouvirem essa voz, corram todo mundo para cá. Ou seja, a qualquer sinal de emergência, vamos se ajuntar. É assim que a gente trabalha. Qualquer sinal de emergência, nos unimos. A trombeta tocou, nos unimos. Ficava um cara do lado dele com a trombeta. Se surgisse qualquer ataque repentino ali, ele tocava a trombeta e todo mundo via. Olha que coisa interessante. A gente precisa estar atento sempre à liderança. A liderança precisa estar afinada com Deus. Porque se surgir emergência, a liderança chama.
Corram todos, estejam unidos e afinados. Porque quando a liderança está atenada com Deus, ela toca a trombeta, todo mundo deve chegar. Paulo, quando ele volta para Jerusalém, que ele passa, ele queria ir para Efésios, mas não deu tempo, ele vai para a cidade de Mileto, e ali ele manda chamar os presbíteros lá de Éfeso, para eles ter uma reunião ali com eles. Falou, olha, eu sei que com a minha partida virão lobos devoradores que se filtrarão entre vocês a fim de desanimar os irmãos e a fim de colocarem eles para seguirem as suas próprias filosofias. Quanto a vocês, estejam atentos e preguem a palavra que eu tenho a ensinar a vocês. Entenda, irmão, atento a qualquer sinal de emergência, qualquer heresia entrando, qualquer coisa, qualquer sutileza do inimigo, esteja atento ao toque da trombeta. Quarta coisa, fique perto dos outros. No versículo 19 fala que eles estavam longe dos outros. Neemias falou, a gente está muito longe um do outro. Se tiver um ataque, a gente nem vê se o inimigo... Você vê como era tão perigosa a obra que eles estavam fazendo. Então, a unidade entre o povo, a proximidade. Não estamos numa competição. Nós estamos lutando da mesma obra. Aqui não existe uma competição. Quem sabe você está longe, aparece aqui de vez em quando, ou talvez é só um espectador. Eu quero te convidar para você se aproximar mais. Em nome de Jesus, se aproxime para engrossar essas fileiras, para edificar as muralhas. O Senhor nos chamou para isso. O sistema às vezes nos separa, o trabalho às vezes nos separa, muitas ocupações às vezes nos separa, e separado a gente é vulnerável, não, mas unido nós seremos fortes, nós somos membros nesse corpo. Venha orar conosco, venha às quartas-feiras edificar o seu coração, venha para o desenvolvimento cristão de manhã, traga a sua filha, traga o seu filho, traga a sua família. O sistema às vezes quer nos separar, mas Deus está nos chamando para nos unir, para batalhar em nome de Jesus. Quinta coisa, trabalhe na medida das suas forças. A Bíblia diz no versículo 21 aqui, é porque eu não vou ler, mas o verso 21 aqui diz que eles trabalhavam desde o raiar do sol até o pôr do sol. Não tinha descanso. Até começar a aparecer as estrelas é que eles paravam. Entende isso, irmãos? A intensidade. Isso mostra que o trabalho é urgente, que a gente não pode esperar, não. Requer uma dedicação maior, um esforço maior, suor, sangue, força. Dê o seu melhor, dê o seu máximo. Quando é que você vai se comprometer de verdade? Dê o seu máximo. Trabalhe desde o nascer do sol até quando as estrelas saírem. Isso significa que a obra de Deus é urgente. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar primeiro o meu pai. Ou seja, eu vou ficar cuidando do meu pai até que ele morra, até que eu possa sepultá-lo, aí eu vou te seguir. Ele falou, não, filho. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Vem e segue-me hoje. A obra exige urgência. Em nome de Jesus, trabalhe com todas as forças que você pode. Sexta coisa, confie em Deus, mas seja cauteloso. Deus peleja por nós, mas é Ele que frustrou os planos dos inimigos. Ele frustra os planos de todos os nossos inimigos, mas nós devemos ser cautelosos. Vamos fechar as portas. Ele disse, olha, quem mora aqui em Jerusalém e quem mora fora de Jerusalém não vai mais voltar para casa, vai dormir aqui. Vocês estão voltando para lá, estão ouvindo os boatos e voltam para cá, desanimam o povo. Vai ficar todo mundo aqui agora. Não vai sair mais ninguém para lá. E eles começaram a ficar lá e começaram a ficar ali, ou seja, cautelosos, para que não pudessem ser atacados na ida para casa, para que não pudessem ser atacados na volta, na vida para o trabalho. Fé, irmãos, ela não te deixa presunçoso, não. Tranque a sua porta na saída da sua casa, na entrada. Se você puder, faça o seguro para o seu carro, faça o seguro para a sua casa. Confie em Deus, mas seja cauteloso. Não vá onde Deus não se agrada. Seja cauteloso. Elias, pode. Sétima e última coisa. Empunhe as armas, mas entenda que a vitória é de Deus. É Deus quem peleja. É Deus quem dá a estratégia. E é Deus quem dá a vitória. Ninguém pode dizer que venceu por si só. E Neemias contribui, se você vê a conclusão do livro, é maravilhosa. Ele disse, o Senhor fortificou o povo. E nós concluímos a Roma em 52 dias. E ficou pronto. Debaixo da crítica, debaixo da ameaça, debaixo da confusão, debaixo da infiltração, debaixo de todas as perseguições, Deus deu vitória ao seu povo e eles concluíram o trabalho.
Não sei quais são as suas frentes de batalha, mas nós temos as nossas. Eu não sei que tipo de ataque o inimigo tem tentado te alvejar, mas eu sei que existe um Deus poderoso ao seu lado. Eu não sei como é que você tem reagido aos ataques que o inimigo tem te infringido em você, mas eu sei que se você orar, vigiar e trabalhar, a vitória é certa em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em seu coração? Fiquemos de pé em nome de Jesus.